A graça e a paz do Senhor Jesus sejam contigo hoje e sempre. Estamos iniciando o quarto livro de Ruth e finalizando o estudo referente a este mesmo livro. No quarto capítulo, nós percebemos o plano redentor de Deus em relação à vida de Ruth e de Noemi. Inicia-se este capítulo com Boaz subindo às portas da cidade e procurando o parente mais próximo para relatar acerca do falecimento de Elimeleque, bem como de seus filhos, o retorno de Noemi com a sua nora Ruth para aquela cidade. Então, Boaz, ao conversar com aquele rapaz, aquela pessoa que poderia ser o remidor por ser o parente mais próximo, ele relata e questiona também se ele tinha interesse em ser o remidor, ou seja, em comprar de volta as propriedades que antes foram daquela família. De início, aquele homem disse que sim. Porém, quando Boaz falou que pela lei ele teria que casar-se com Ruth, aquele homem disse que não tinha mais interesse porque ele não queria ter filhos com ela e prejudicar a sua herança. Isso pode ser visto no livro de Ruth, em seu capítulo 4, a partir do versículo 6. Diante de tal afirmativa, Boaz então disse que casaria-se com Ruth e ele tornou-se o remidor dela. Tudo isso ocorreu em frente aos anciões da cidade, era costumês. E podemos perceber nesse mesmo capítulo, versículo 8, disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato, pois era um hábito daquele povo, daquela cultura, naquela ocasião histórica, naquele período histórico. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei de tudo quanto foi de Elimeleque, Quilion e Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E assim sucedeu. Versículo 11. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a-te já valorosamente em Efratá, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te dê desta moça. Louvado seja Deus. Eles estavam relatando uma história dos seus antepassados e também abençoando a Ruth e selando esse matrimônio. Podemos perceber que a partir do versículo 13, a história do casamento, no qual Boaz tomou Ruth por sua esposa, ela teve então filho. Aqui está no capítulo 14, e quando ela teve esse filho, que ele foi Obed, avô de Davi, e fez parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não a deixou hoje de te dar por remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama e o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então aqui fala a respeito da benignidade de Ruth, da sua abdicação, da sua benevolência, da sua entrega, do seu cuidado, do seu zelo e até mesmo da sua fé perante um Deus que não era o Deus do seu povo de origem, mas que tornou-se o seu Deus a partir do momento em que ela falou para Noemi: o seu povo será o meu povo, o seu Deus
Deus será o meu Deus. E assim aconteceu. Daí vimos o poder das palavras, como está escrito nas Sagradas Escrituras, que o poder da vida e da morte está na língua. Ela profetizou e assim aconteceu. Ruth era uma mulher pobre, estrangeira, sem filhos, viúva, cuidadora de sua sogra. Ela ia para os campos a fim de colher algo para saciar a sua fome, também de Noemi. E elas entraram na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Elas saíram de uma situação de humilhação e de pobreza, e ao casar-se com Boaz, ela tornou-se respeitada, honrada, teve filhos e, de fato, passou a adorar a Deus. Por que de fato? Porque ela confiava em Deus de ouvir falar, mas ela passou a vivenciar a bondade desse Deus, de maneira que tornou-se adoradora dele. Então vimos aí uma história de redenção. E se nós confiarmos no Senhor nosso Deus, nós colheremos frutos da fé. E frutos que vão além da nossa capacidade, porque conforme está escrito em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 20, Deus faz infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Então vimos aí uma história de redenção e temos a convicção de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Redentor. Meu irmão, minha irmã, Ele está de braços abertos para ti. Ele quer te acolher e transformar até mesmo que dantes foi maldição em sua vida em bênçãos. Ele quer trazer a luz onde havia escuridão. Ele quer te dar intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para que você viva uma história de redenção, de restituição, de honra, é preciso viver a vida em Cristo. Viva a vida em Cristo e experimente o poder, a manifestação da glória, da graça, das misericórdias, da benevolência desse Deus que é Deus de amor, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. A história de Ruth é uma história que fala de abnegação, de entrega, confiança, amor e redenção. E essa é a história que Deus tem para nós. Basta que venhamos abrir verdadeiramente o coração para Jesus e confessarmos que Ele é o nosso único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador. E provaremos da redenção do Senhor Jesus Cristo. Viva a vida em Cristo.